Continuando aqui, pessoal, verso 17. Naquele tempo, chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, em nome do Senhor, em Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Verso 18. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte, para a terra que dei em herança a vossos pais. Aqui ele é bem enfático, que ele disse claramente que ambas as casas retornariam juntas. Por isso que eu falo, pessoal, que essa coisa da teoria da substituição, que o norte agora são os gentios, ela não tem o menor cabimento. Porque os textos são claros, está falando de um retorno para Jerusalém. Não, para Jerusalém, não, para Israel. Então não tem como vocês falarem, não, o norte somos nós, os gentios que somos enxertados, não tem nada a ver com enxerto, aqui tem a ver com retorno para um local, tá? Verso 19, mas eu dizia, como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações? Mas eu disse, tu me chamarás meu pai, e de mim não te desviarás. Agora vamos para Ezequiel. Ezequiel ele profetizou por volta de 598 a 571 a.C. O profeta Ezequiel, no capítulo 36, verso 6, diz assim: Portanto, profetiza sobre a terra de Israel, e dize aos montes, e aos outeiros, aos rios e aos vales, assim diz o Senhor Deus: Eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levaste sobre vós o opróbrio dos gentios, dos estrangeiros. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eu levantei a minha mão para que os estrangeiros que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio. Mas vós, ó montes de Israel, produzireis os vossos ramos, e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque estão prestes a vir. Né? Ou seja, estavam prestes a vir. Porque eis que eu estou convosco, e eu me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados. Multiplicarei homens sobre vós, a toda a casa de Israel. A toda ela. Aqui já está falando das 12 tribos, tá? E as cidades serão habitadas e os lugares devastados serão edificados. Aí eu te pergunto, isso não aconteceu depois do profeta Ezequiel? Aqui Ezequiel 37, verso 19. Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei deles uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão, ou seja, não ia ter mais divisão no reino. Quando as tribos elas fossem rejuntadas, não ia ter mais divisão no reino. Ia ser como nos tempos de Davi. Aqui ele enfatiza que não ia mais ter a divisão, dois reinos, reino do sul e reino do norte. Verso 20, e as varas sobre que houveres escrito estarão na tua mão, perante os olhos deles. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel, dentre os estrangeiros, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, por isso que eu falo. Que essa coisa da teoria da substituição, nós somos o Israel, aqui nós somos as 10 tribos, não tem nada a ver, porque ali está falando de um retorno para um lugar geográfico. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles. E nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. A expressão um rei aqui quer dizer que ambos só teriam um líder, e não mais a divisão do sul e do norte. Verso 23, e nunca mais se contaminarão com seus ídolos. De fato, pessoal, quando o pessoal retornou do exílio, eles ficaram bem monoteístas mesmo. Nem com as suas abominações e nem com as suas transgressões, e os livrarei de todas as suas habitações, em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor. E andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e os observarão. Aí a gente vai prolongar um pouquinho, falar um pouco de Zorobabel também, né? E também a questão da promessa futura também, né? Por isso que muitos acham que só Judá voltou. Mas o que não sabem é que todos, quando retornaram, passaram a ser chamados de judeus.
tá? Independente de tribos, pois todos seriam um com o sul. Eu sei que antigamente, que era judeu, quem era da tribo de Judá, o Benjamim, só que não, depois do exílio babilônico, todo israelita, independente da tribo que fosse, começou a ser chamado de judeu. Olha aqui, ó, o próprio Flávio Josefo fala isso. Ó. Todos animaram-se com essas palavras e puseram mãos à obra. Foi então que se começou a chamar de judeus os que de nossa nação regressaram da Babilônia e da Judéia, porque outrora foram propriedade da tribo de Judá. Todo israelita começou a ser chamado de judeu depois do exílio babilônico. E aqui Josefo vai falar também das pessoas que não largaram as suas posses, que é uma coisa normal. Tá? Você fica anos exilado num local, você faz família, você toma bens, toma posse de outras coisas. Por isso que muitas pessoas não retornaram para Jerusalém. Entendeu? Até tanto do norte quanto do sul. Olha o que o Flávio Josefo vai falar na sua obra Antiguidades Judaicas. Quando Ciro disse isso aos israelitas, os líderes das duas tribos, de Judá e de Benjamim, juntamente com os levitas e sacerdotes, partiram apressadamente para Jerusalém. Contudo, muitos permaneceram na Babilônia, por não quererem abandonar suas posses. Normal. E quando chegaram ali, os amigos do rei os ajudaram, trazendo ouro, prata, gado e cavalos para a construção do templo. Assim cumpriram seus votos a Deus e ofereceram sacrifícios que eram costumeiros antigamente, por ocasião da reconstrução da cidade e da restauração das antigas práticas de culto. Agora, o que o livro de Crônicas vai falar? O livro de Crônicas ele vai falar que parte do norte regressou, tá? Alguns remanescentes das tribos do norte.